dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que bom poder ter vocês aqui conosco no terceiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online, o terceiro CONAECOS. Eu sou o Djaí Alves. Falando brevemente de minhas formações acadêmicas, eu tenho o curso técnico em agropecuária, licenciatura em biologia e pedagogia, especializações em biologia vegetal, fertilidade do solo, física e atendimento educacional especializado. Também tenho mestrado em ciências do solo e atualmente faço parte do curso de doutorado em agronomia. Eu tenho um currículo bem diversificado. O que realmente gosto, é aprender, mas hoje o foco é a apicultura. Para começarmos, quando falamos em abelhas, quase todo mundo pensa em mel. Mas hoje eu quero convidar vocês a terem um olhar, uma perspectiva diferente em relação às abelhas. As abelhas não são importantes só porque produzem mel. Elas são importantes porque mantêm o ecossistema, conforme conhecemos, funcionando. Sem as abelhas, praticamente a vida não existiria. Na verdade, a vida não existiria. Se tirássemos as abelhas da equação do sistema, não só desapareceria o mel, desapareceria a produção de alimentos, a diversidade de plantas, e isso teria um efeito catastrófico no nosso planeta, no meio ambiente como um todo. Então a ideia da palestra de hoje é justamente essa, mostrar como as abelhas se conectam com o ecossistema, com a sustentabilidade e como a apicultura pode ser uma aliada ideal, uma aliada real na conservação do meio ambiente. Assim, hoje eu venho apresentar a vocês a minha palestra, Abelhas, Ecossistema e Sustentabilidade, o papel da apicultura na conservação ambiental. Quando falamos da importância ecológica das abelhas, o ponto de partida é inegavelmente a polinização. Elas realizam a transferência de pólen entre flores, um processo fundamental que permite que as plantas se reproduzam e, consequentemente, formem frutos e sementes. Sem esse serviço, grande parte da vida vegetal simplesmente não conseguiria se sustentar. E isso não é pouca coisa não, viu pessoal? A dependência das abelhas é colossal. Primeiro, na natureza. A polinização é essencial para a reprodução de 90% de todas as plantas silvestres. As abelhas sustentam as florestas e os ecossistemas naturais. Segundo, na agricultura, a dependência humana dos serviços ecossistêmicos prestados por esses insetos é imensa. Aproximadamente 75% das culturas agrícolas globais beneficiam-se da polinização animal. Pensem nas culturas que dependem diretamente delas no Brasil. Mais de 70 culturas agrícolas brasileiras dependem de abelhas. Estamos falando de alimentos que consumimos diariamente, que está ali no nosso dia a dia, na nossa mesa. Frutas como maçã, melão, morango, maracujá. Hortaliças como a tomate, pepino e abóbora. E até mesmo outros produtos como o café, o cacau e as castanhas. Entre tantos outros alimentos advindos das plantas, tá certo? Quando você come um desses alimentos, saiba que houve uma abelha trabalhando de graça para você. A presença delas pode aumentar a produtividade da lavoura em até 40% e melhorar significativamente a qualidade dos produtos. Essa mão de obra gratuita, tá certo? Tem um valor inestimável. Estima-se que a contribuição econômica anual da polinização das abelhas apenas para a agricultura brasileira seja aproximadamente em torno de 43 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa. Isso mostra que a proteção das abelhas não é apenas uma questão ambiental, é uma estratégia econômica fundamental. Mas o impacto vai muito além da agricultura. As abelhas são pilares do equilíbrio ecológico. Elas sustentam cadeias alimentares complexas. A perda delas causa o chamado de efeito cascata devastador. Se as plantas não se reproduzem, a produção de sementes e frutos cai, o que leva ao declínio de espécies animais que dependem desses recursos, fragmentando toda a rede ecológica. Elas são, portanto, essenciais para a manutenção da diversidade genética e da resiliência dos ecossistemas naturais. Em síntese, as abelhas não apenas nos dão mel, elas garantem a nossa comida, a saúde dos nossos ecossistemas e a biodiversidade. Elas sustentam a vida do nosso planeta. É crucial entendermos que, quando estamos falando de abelhas, não existe apenas a abelha.
Estamos falando de uma ordem de insetos com uma diversidade extraordinária. Globalmente, são mais de 20 mil espécies descritas. No Brasil, estimamos ter milhares de espécies, cada um com um comportamento, uma dieta e uma função ecológica distinta, ou seja, única. Essa diversidade é a base da estabilidade ecológica que sustenta toda a polinização no mundo, tá certo? Essa vasta diversidade se divide em diferentes estratégias de vida. A exemplo, nós temos as abelhas sociais, o grupo que talvez seja o mais familiar para a maioria das pessoas. Elas vivem em colônias altamente organizadas, como as abelhas melíferas, apis melíferas, ou comumente mamangavas. Nessas colônias há uma complexa divisão de trabalho. A rainha responsável pela reprodução e as operárias responsáveis pela coleta, defesa e manutenção de toda a colmeia. No entanto, a grande maioria das espécies de abelhas no mundo são as abelhas solitárias. Elas não formam colmeias gigantes. Cada fêmea constrói o seu ninho individualmente, providencia alimento para a sua prole sem a necessidade ou ajuda de operárias. Apesar de trabalharem sozinhas, elas são polinizadores extremamente eficientes de muitas plantas nativas. Um exemplo clássico é a abelha cortadeira, que transporta o pólen seco na parte inferior do seu abdômen, garantindo assim a reprodução de plantas que a Apis mellifera não pode polinizar. Aqui no Brasil, o meliponicultivo, ou seja, a meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão representa um capítulo vital da nossa biodiversidade. Estamos falando de espécies endêmicas brasileiras, ou seja, nossas, altamente adaptadas às nossas condições climáticas, adaptadas aos nossos ecossistemas locais e florestas tropicais. Espécies como o jataí, o uruçu ou a madaçaí são fundamentais. O valor delas não é apenas ecológico, mas também socioeconômico. A meliponicultura, muitas vezes praticada por mulheres em comunidades rurais, gera renda com baixo impacto ambiental. O mel dessas abelhas tem características únicas e um alto valor de mercado. Além disso, a presença dessas espécies nativas é um indicador de saúde ambiental, sinalizando que o ecossistema está equilibrado e fornecendo recursos. É claro que temos a Apis mellifera. Esta é a abelha europeia que foi introduzida e hoje é a espécie amplamente utilizada na apicultura comercial em praticamente todo o mundo. Ela é de grande importância econômica, sendo a principal responsável pela produção de mel e própolis, isso em escala global, ou seja, em todo o mundo. É importante ressaltar que a Apis mellifera é uma polinizadora de excelência, contribuindo massivamente para a polinização de culturas como café, maçã, melancia, girassol, entre tantas outras culturas agrícolas, tá certo? E até mesmo não sendo agrícolas, ou seja, na vegetação. No entanto, ela não deve ser a única polinizadora que protegemos. A estabilidade do nosso ecossistema e da nossa agricultura exige a colaboração de todas essas espécies, de todo um conjunto. Ademais, o que a diversidade nos ensina? Nos ensina que a natureza não aposta em um único cavalo. Se o monocultivo floral não agrada a Apis mellifera, uma abelha solitária pode estar lá para realizar o trabalho. Se o desmatamento afeta um grupo, outro mais resistente pode persistir. A perda de polinizadores causa efeitos em cascata devastadores, como a redução na produção de sementes e o declínio de espécies vegetais dependentes. Portanto, proteger a diversidade de abelhas é, na verdade, proteger a resiliência dos ecossistemas naturais e garantindo assim a segurança alimentar. O slide anterior nos mostrou a diversidade das abelhas. Agora vamos focar no que elas fazem. O serviço número 1 é a polinização. Transferir pólen entre as flores pode parecer simples, mas é essencial para a reprodução de nada menos, nada mais que 90% de todas as plantas no mundo. Sem esse serviço, a natureza simplesmente trava, ela para. E é aqui que entra a ideia central da nossa fala. As abelhas não impactam só a agricultura, elas sustentam todas as redes ecológicas do mundo, todas as cadeias produtivas. Quando a polinização falha, ocorre o que chamamos de efeito cascata devastador. Esse efeito que mencionei se manifesta da seguinte maneira.
Quando ela acontece a redução reprodutiva. Uma planta não polinizada produz menos sementes, menos frutos. Segundo, isso impacta nos consumidores primários. Com menos alimentos, menos frutos e menos sementes, os herbívoros, como os pássaros e outros pequenos mamíferos, dependentes dessas plantas, começam a declinar, morrer. E terceiro, impactos nos predadores. A redução na base alimentar afeta os predadores. Sem planta, sem consumidores primários, sem herbívoros, ou seja, não vamos alimentar os carnívoros, afetando toda a base trófica. Em outras palavras, a perda de abelhas leva à fragmentação de redes ecológicas complexas, desestabilizando o equilíbrio ecológico e afetando a sustentação da cadeia alimentar inteira. Por isso, dizemos que as abelhas são as verdadeiras espécies chaves. Elas seguram o sistema inteiro funcionando. Essa atuação das abelhas vai muito além da simples reprodução. Ao garantir a troca de material genético entre as plantas, as abelhas promovem a biodiversidade. Elas asseguram a diversidade genética das populações vegetais, o que é fundamental para a resiliência dos ecossistemas naturais. Pensem na resiliência como a capacidade de um sistema de se recuperar após um estresse, como uma seca ou um incêndio. Quanto mais diversa geneticamente for uma floresta, maior a chance que algumas plantas sobrevivam e se regenerem. As abelhas são os motoristas desse seguro ecológico. E é claro, não podemos ignorar o serviço mais óbvio, a agricultura. O equilíbrio ecológico se traduz diretamente na nossa mesa. A polinização por abelhas garante a produtividade de culturas globais e essenciais, isso em todo o mundo. Estamos falando de polinização de alimentos como café, maçã, melancia, tomate, castanha, dentre outros tantos alimentos que estão na mesa do consumidor. E o impacto é gigantesco. Aproximadamente 75% das culturas agrícolas globais se beneficiam da polinização animal. E 35% de toda a produção mundial de alimentos depende disso. No Brasil, esse serviço tem um valor econômico anual estimado em torno de 43 bilhões. Não é pouca coisa, pessoal. Portanto, proteger as abelhas não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de segurança alimentar e estabilidade econômica. Os serviços ecossistemas essenciais prestados pelas abelhas, polinização, biodiversidade, equilíbrio ecológico e apoio à agricultura, são interdependentes. Eles formam a base da vida no planeta, garantindo que as cadeias alimentares se sustentem e que a vida possa florescer. A dependência humana desse serviço é imensa e a perda de polinizadores é literalmente a perda de um pilar do nosso ecossistema. Antes de mergulharmos nos números brasileiros, precisamos contextualizar a crise da polinização. Quando falamos que 75% das culturas agrícolas globais dependem desses insetos, estamos falando de segurança alimentar. Se a polinização falha, a produção de 35% dos alimentos globais é imediatamente comprometida. E isso não é apenas uma ameaça à agricultura, é uma ameaça existencial ao abastecimento mundial. No Brasil, o serviço de polinização tem um valor econômico colossal, conforme já mencionado, em torno de 43 bilhões anuais. É fundamental entender que esse valor não é apenas o mel ou o própolis vendido. É o valor gerado pela polinização cruzada, que permite que milhões de toneladas de alimentos sequer existam. Se perdermos os polinizadores, perdemos essa capacidade produtiva e a conta de 43 bilhões se torna o custo que o Brasil terá de cobrir, seja através de métodos artificiais caros e ineficientes, ou seja pela incorporação de alimentos que antes produzíamos isso em abundância. Aumentar a produtividade em torno de 40% não é um benefício marginal, é o que define a rentabilidade de uma safra. Mas como isso acontece? Não é só mais um fruto, é um melhor fruto. A polinização completa garante que o fruto se desenvolva de maneira simétrica e atinja o tamanho ideal, o que é um requisito de mercado, principalmente quando o mercado, hoje em dia, é um mercado cada vez mais competitivo, mais seletivo. O próprio consumidor é seletivo em relação ao que coloca no seu prato, na sua mesa, para o seu filho, para
sua esposa, para toda a sua família. A polinização eficiente também está ligada a um maior teor de sementes viáveis, em alguns casos ligados a uma maior concentração de vitaminas e antioxidantes, ou seja, é um alimento mais nutritivo, mais saudável, Frutos bem polinizados também, pessoal, eles tendem a ser mais resistentes e duram mais, reduzem assim as perdas pós-colheitas e garantem a qualidade para o consumidor, ou seja, garantem uma qualidade para o seu consumo final. Vamos olhar para as culturas um pouco mais específicas. Café e cacau, duas commodities cruciais para a economia brasileira. A polinização de abelhas não só aumenta a produção, mas influencia a uniformidade dos grãos. Fator esse determinante na qualidade final do produto e, consequentemente, no preço de venda. Melancia, tomate e pepino, essas culturas, frutas e hortaliças, elas dependem criticamente de um grande número de visitas de abelhas. Sem a polinização adequada, o resultado são frutos deformados, pequenos e não comercializáveis, ou seja, um prejuízo total para o agricultor. Imagina quem depende exclusivamente dessa agricultura. Literalmente, a falta de polinizadores deixa-se inviável, ou seja, esse agricultor literalmente terá que procurar uma outra profissão. Além dos alimentos óbvios, as abelhas elas sustentam diversos setores de maneira indireta. Elas polinizam oleaginosas, girassol, canola e as sementes que garantem a próxima safra. Isso demonstra que a dependência vai além do produto final, afeta a cadeia de suprimentos de maneira completa, desde a semente até a mesa. Proteger os polinizadores é, portanto, uma medida de segurança de insumos para toda a agricultura, tá certo? Infelizmente, as populações de abelhas estão sofrendo uma forte pressão e o que estamos testemunhando não é o resultado de uma ameaça isolada, mas sim de uma combinação letal de fatores que atingem os insetos sob diferentes perspectivas. O primeiro e talvez o mais crítico desafio é o uso intensivo de agrotóxicos, especialmente os neonicotinoides e outros pesticidas sistêmicos. Não se trata apenas de morte massiva instantânea, embora isso ocorra. O grande problema é o dano subletal e crônico. Como, por exemplo, temos a desorientação crônica. Essas substâncias afetam o sistema nervoso central das abelhas. E uma abelha desorientada não consegue retornar à colmeia, resultando assim na perda da forrageadora, ou seja, essa colmeia terá menos abelhas. Temos também o colapso imunológico. O contato constante desses insetos, das abelhas, com os resíduos de pesticidas, enfraquece assim o seu sistema imunológico, tornando incapaz de combater determinados parasitas e doenças, como por exemplo o ácaro da varroa, que afeta assim as abelhas. Temos também a contaminação do ninho. Como os neonicotinoides são sistêmicos, a planta inteira fica tóxica. O pólen e o néctar consumidos pela larva e pela rainha se tornam envenenados, comprometendo o desenvolvimento e a reprodução da colônia por um todo, ou seja, levando assim ao seu colapso gradual, a morte dessa colônia. Em segundo lugar, temos o desmatamento. Não estamos apenas tirando árvores, estamos destruindo a infraestrutura vital e essencial de vida das abelhas. Temos também a eliminação de habitat. O desmatamento elimina locais de nidificação, sejam eles troncos ocos, solo ou até mesmo vegetação nativa. Abelhas nativas e solitárias, cruciais para a biodiversidade, dependem desesperadamente desses habitats intactos. Temos também a desertificação floral. Além do abrigo, o desmatamento destrói a diversidade de plantas que fornecem pólen e néctar. Mesmo que uma abelha sobreviva aos pesticidas, ela morrerá de fome se o habitat não oferecer flores ao longo de todo o ano. Temos também a fragmentação. A fragmentação de habitats naturais impede que as populações de abelhas se conectem umas com as outras, ou seja, que troquem material genético, reduzindo assim a sua resiliência e a diversidade genética dos ecossistemas. Ou seja, com o tempo,
essas abelhas morrerão. Não tem uma diversidade genética. Sempre que o ambiente impor qualquer condição extrema, a probabilidade dessas abelhas conseguirem sobreviverem, conseguirem perpetuar, é mínima. Podemos apontar também as monoculturas, pois estas criam um problema de nutrição crônica para as abelhas, como, por exemplo, os picos de abundância seguido por fome. Uma monocultura, como a soja ou o eucalipto, pode florescer intensamente por um curto período, e as abelhas têm muita comida por pouco tempo. No entanto, fora dessa janela, o sistema agrícola homogêneo se torna um deserto floral, resultando assim em desnutrição e enfraquecimento das colônias pelo resto do ano. Temos também a qualidade nutricional limitada. Diferentes polenes fornecem diferentes nutrientes, proteínas, lipídios, e uma dieta baseada em uma única espécie floral não é nutricionalmente completa, comprometendo assim a saúde, o desenvolvimento das larvas e a capacidade da abelha adulta de realizar tarefas complexas. Ou seja, o monocultivo ele perpetua diferentes problemas. Temos também as mudanças climáticas. A grosso modo, elas vêm bagunçando completamente o sincronismo entre a natureza e a vida das abelhas. A dessincronia floral, esta pode ser apontada, pois a elevação das altas temperaturas alteram os padrões de floração das plantas, e as flores podem abrir muito mais cedo ou muito mais tarde do que o ciclo das atividades das abelhas, criando assim uma dessincronia, onde os insetos emergem ou estão ativos quando o alimento não está disponível. As abelhas elas podem seguir para o caminho de morrer de fome, ou seja, isso não é muito conveniente. Temos também eventos extremos, como por exemplo as secas prolongadas ou as chuvas torrenciais, eventos climáticos extremos. Estes podem destruir fontes de néctar, inibir a busca por alimento ou mesmo matar colônias inteiras. Temos também o impacto da reprodução. As alterações climáticas afetam a reprodução e a sobrevivência das abelhas, pois o calor excessivo, por exemplo, pode comprometer a fertilidade do macho, ou seja, a fertilidade dos zangões. Além de todos esses problemas que uma colônia pode tentar sobreviver, ainda vai enfrentar a infertilidade dos zangões. Tudo isso junto gera um cenário profundamente preocupante. A crise das abelhas não é um acidente ecológico, é um reflexo direto da crise ambiental e do nosso modelo insustentável de uso da terra. A sobrevivência delas é o indicador de saúde ambiental. Se as abelhas estão em apuros, nossos ecossistemas e nosso futuro alimentar estão igualmente em apuros. E é aqui que entra a apicultura sustentável, uma prática que vai muito além de simplesmente produzir mel. Ela representa uma mudança de atitude, uma forma de atuar com respeito e responsabilidade, tanto pelas abelhas quanto pelo meio ambiente. A apicultura sustentável não é apenas uma atividade econômica, é uma estratégia de conservação ambiental que une produtividade com preservação. Essa abordagem reconhece que as abelhas são uma parte fundamental da saúde dos nossos ecossistemas e que, ao cuidarmos delas corretamente, estamos cuidando do equilíbrio do planeta. Então, o que exatamente significa fazer uma apicultura sustentável? Primeiro, é um manejo que respeita o ciclo biológico das abelhas. Cada colônia tem suas fases de desenvolvimento, suas necessidades específicas, e o manejo deve ser feito de modo a não estressar ou prejudicar as abelhas. Técnicas que minimizam o uso de produtos químicos nocivos, como pesticidas, e que evitam ferimentos ou alterações no comportamento natural das abelhas, são essenciais nesse processo. Outro ponto importante é a preservação do habitat. Uma apicultura respeitável, responsável, envolve manter ou restaurar áreas de vegetação nativa, especialmente próximas às colmeias. Essas áreas fornecem fontes de néctar, pólen e locais seguros para a nidificação. Quanto maior e mais diversificada a vegetação ao redor, mais saudável e resiliente será a colônia de abelhas. E é claro, a colheita deve ser feita de forma consciente. Isso quer dizer que o apicultor deve assegurar que as abelhas tenham recursos suficientes para sobrevivência e crescimento, evitando assim o superparing ou a exploração excessiva. Afinal, o objetivo é produzir de forma responsável, pensando no bem-estar das abelhas, que são os verdadeiros pilares dessa atividade.
Tudo isso, quando colocado em prática, traz benefícios não só para as abelhas, mas também para o ambiente e até mesmo para a sociedade. A apicultura sustentável é uma ferramenta de conservação que ajuda a recuperar áreas degradadas, promovendo a biodiversidade e fortalecendo os ecossistemas locais. Ela também representa uma oportunidade de gerar renda para as comunidades, incentivando o uso de práticas agroecológicas e fortalecendo, assim, a agricultura familiar, que é uma das maiores responsáveis pela produção de mel no país. Portanto, podemos dizer que a apicultura sustentável é uma verdadeira ponte entre a produção econômica e a conservação ambiental. E quando feita assim, ela não prejudica o ambiente, ela o valoriza, incentiva sua recuperação e garante a produção dos nossos polinizadores, que são essenciais para a vida do planeta. Ao adotarmos práticas de apicultura sustentável, cada um de nós pode contribuir para a preservação das abelhas, para a manutenção da biodiversidade e para um futuro mais equilibrado, justo e saudável para todos. Em muitos lugares, a apicultura funciona não apenas como uma atividade econômica, mas como uma verdadeira estratégia de conservação produtiva. Quando o apicultor se envolve nesse segmento, ele passa a ter um interesse direto e ativo na preservação das áreas naturais ao seu redor, pois entende que a saúde das colônias de abelhas depende de um ambiente equilibrado, com vegetação diversificada e livre de poluentes. Essa relação promove a recuperação e manutenção de ecossistemas fragilizados, estimulando assim o plantio de espécies nativas e a formação de corredores ecológicos. Estes essenciais para a biodiversidade e para o ciclo de vida das abelhas. Alguns estudos apontam que a implementação de apiários em áreas degradadas acelera o processo de regeneração natural, ajudando na reabilitação de ambientes que, de outra forma, permaneceriam fragilizados ou degradados. Além disso, a apicultura se encaixa de maneira exemplar na agricultura familiar, gerando renda extra e promovendo o desenvolvimento sustentável na zona rural. Essa atividade exige baixo custo de investimento inicial, pode ser praticada em pequenas propriedades e valoriza conhecimentos e saberes tradicionais, fortalecendo assim o papel das comunidades locais na preservação ambiental. Como resultado, produz-se mel, própolis, cera e outros produtos de alto valor agregado, contribuindo para a economia local sem comprometer os recursos naturais, como solo, água ou biodiversidade. Ao promover a coexistência entre a população e conservação, a apicultura incentiva uma gestão mais saudável dos recursos naturais, reforçando a ideia de que produzir e conservar podem caminhar juntos. Assim, essa atividade não só preserva os ecossistemas, como também oferece alternativa de renda, educação social, econômica e criando um ciclo de sustentabilidade. Além de promover a preservação do ambiente, os apiários desempenham um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas, conforme já mencionado, pois, ao incentivar o plantio de espécies nativas melíferas, os apiários aceleram a regeneração natural do ecossistema e contribuem para a restauração de corredores ecológicos. Essa prática promove um ciclo positivo, onde as abelhas encontram alimento suficiente, as plantas se reproduzem e o ambiente se revitaliza, beneficiando toda a comunidade ecológica. A apicultura também funciona como uma atividade que complementa sistemas de produção agrícola diversificado. Ela promove práticas agroecológicas que valorizam o uso de espécies nativas, o manejo sustentável e a redução do uso de químicos nocivos. Assim, gera uma renda adicional para os produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo uma convivência mais harmoniosa com o meio ambiente. Outro aspecto importante é o valor econômico dos produtos apícolas, como mel, própolis e cera, que fornece um incentivo financeiro para a preservação das matas nativas e reservas legais. Essa geração de recursos incentiva proprietários e comunidades a manterem suas áreas de vegetação, reconhecendo que a conservação é economicamente viável e sustentável a longo prazo. Portanto, a apicultura se mostra uma estratégia multifuncional: conservar ambientes naturais, promover o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais e incentivar práticas agrícolas sustentáveis é viável, é possível.
Assim, produzir e preservar não são atividades distintas, mas ações complementares que fortalecem o equilíbrio ecológico e contribuem para um futuro mais sustentável. A apicultura volta-se não apenas à produção de mel e outros produtos, mas também desempenha um papel social de extrema importância. Essa atividade é de baixo custo e de fácil implementação, tornando-se uma alternativa viável para os pequenos produtores, especialmente em áreas rurais e comunidades tradicionais, promovendo assim inclusão social e econômica. Destaco que cerca de 90% da produção nacional de mel vem de pequenos produtores ligados à agricultura familiar, o que evidencia sua relevância para o desenvolvimento sustentável dessas regiões, bem como para a agregação de renda local. Além disso, há uma participação expressiva de mulheres na apicultura, especialmente na meliponicultura, onde aproximadamente 60% das pessoas envolvidas são mulheres. Essa participação das mulheres promove uma autonomia financeira e fortalece a dinâmica social dessas comunidades, contribuindo assim para a redução das desigualdades de gênero. Outro ponto fundamental é o impacto na renda das famílias rurais. Alguns estudos apontam que, quando integrada à produção agrícola, a apicultura pode gerar um aumento de até 45% na renda média das propriedades, oferecendo uma alternativa de atividade de baixo impacto ambiental que complementa as atividades tradicionais. Mais do que uma atividade econômica, a apicultura é uma poderosa ferramenta de educação ambiental. Projetos em escolas e comunidades promovem ações que sensibilizam as pessoas para a importância dos polinizadores, mostrando de forma prática a conexão direta entre as abelhas, as flores, as florestas e a nossa alimentação. Essa conscientização transforma a compreensão sobre a conservação ambiental de um conceito abstrato para uma ação concreta e urgente. Quando as pessoas percebem o papel fundamental dos polinizadores na manutenção dos ecossistemas, na produção de alimentos e na biodiversidade, elas passam a entender que a conservação do meio ambiente é responsabilidade de todos. Assim, a apicultura deixa de ser uma atividade econômica para se tornar um vetor de transformação social, cultural e ambiental. É uma estratégia que promove o desenvolvimento sustentável, fortalece comunidades e valoriza o patrimônio natural, além de incentivar uma atitude participativa na proteção do nosso planeta. Por tudo isso, podemos afirmar que a apicultura não só fortalece a economia local, mas também cria uma cultura de responsabilidade ambiental, promovendo a inclusão social e despertando o entendimento de que conservação é um dever coletivo. Gostaria de abordar neste momento a questão da responsabilidade coletiva pela conservação das abelhas e a sua relevância para a saúde dos ecossistemas, para a segurança alimentar e para o bem-estar de toda a humanidade. As abelhas, além de serem indicadores sensíveis da qualidade ambiental, desempenham um papel fundamental na polinização, que é vital para a reprodução de aproximadamente 90% das plantas silvestres e mais de 90 culturas agrícolas que sustentam a nossa alimentação. Sua presença abundante e diversificada constitui um verdadeiro termômetro da integridade ecológica de nossos ambientes. Por isso, sua preservação deve ser prioridade de toda a sociedade. A atividade apícola, quando praticada de forma sustentável, pode atuar como uma ferramenta poderosa de conservação ambiental, promovendo ações que transcendem a produção de mel e outros produtos e se estendem à recuperação de áreas degradadas, manutenção de corredores ecológicos e expansão de habitats naturais, bem como a promoção da biodiversidade. É importante ressaltar que a conservação efetiva das abelhas exige uma atuação integrada de diferentes setores e atores sociais, cada qual assumindo seu papel de forma responsável e proativa. No âmbito das políticas públicas, é imprescindível a implementação de incentivos econômicos, financeiros e fiscais que estimulem os produtores rurais e urbanos, isso a adotarem práticas apícolas sustentáveis, além da elaboração e fortalecimento de legislações específicas que protejam os polinizadores, regulando o uso de pesticidas e combatendo atividades ilegais, como desmatamento, e promovendo a preservação de áreas de existência natural de abelhas.
Essas ações devem incluir também a criação de zonas de proteção e áreas de reservas específicas para as abelhas nativas, com foco na conservação da biodiversidade regional. Investir em pesquisas científicas é outro pilar fundamental. É necessário ampliar estudos sobre a ecologia de diferentes espécies de abelhas, principalmente as nativas e sem ferrão, para entender as suas necessidades, seu ciclo de vida, os padrões de alimentação e sua interação com plantas locais. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como sistemas de manejo mais eficientes, monitoramento ambiental e métodos de produção que minimizem o uso de agrotóxicos nocivos, é essencial para uma produção agrícola compatível com a conservação das abelhas e de todo o equilíbrio ambiental. A extensão rural deve promover a capacitação contínua de produtores e técnicos, ensinando técnicas de manejo racional e conservacionistas que respeitem, né, os ciclos biológicos das abelhas e promovam a sua saúde, evitando assim práticas que possam comprometê-las, como o uso indiscriminado de pesticidas e medicamentos inadequados. Essas ações devem ser apoiadas por programas de educação ambiental que sensibilizem a sociedade, especialmente as crianças, os jovens, os agricultores, educadores e formadores de opinião, demonstrando de maneira clara e concreta a importância de preservar esses insetos polinizadores. A sociedade civil possui um papel imprescindível ao apoiar iniciativas de conservação, ao participar ativa e conscientemente do consumo de produtos apícolas originados de práticas sustentáveis, bem como ao envolver-se em movimentos e campanhas de sensibilização pública. Além disso, a sociedade deve pressionar por mudanças na legislação e na regulamentação ambiental, fortalecendo assim a fiscalização e o controle do uso de pesticidas, promovendo ações de recuperação de áreas degradadas e apoiando projetos de conservação de espécies nativas, bem como de preservação de habitats. No setor privado, empresas e organizações podem contribuir adotando práticas agrícolas responsáveis, obtendo certificações de produção sustentável e apoiando projetos que promovem a conservação das abelhas, especialmente na cadeia de fornecimento de seus produtos. A parceria entre o setor empresarial e os órgãos públicos, universidades e ONGs, podem gerar ações conjuntas que potencializam os resultados, criando uma rede de proteção ampla e eficiente. Por fim, em síntese, é fundamental reforçar que a educação é uma ferramenta transformadora, capaz de despertar consciência ecológica e estimular uma mudança de mentalidade na sociedade. Programas educativos, desde a educação infantil, desde a infância mesmo, até a formação universitária, devem enfatizar a importância da conservação dos polinizadores e proporcionar conhecimento técnico e científico de forma acessível, para que todos compreendam sua parcela de responsabilidade na proteção dessas espécies. Em síntese, podemos afirmar que a preservação das abelhas é uma responsabilidade coletiva, que demanda ações coordenadas, integradas e de longo prazo. Cada setor, cada ator social, cada cidadão deve assumir seu papel de forma consciente, promovendo práticas sustentáveis e apoiando políticas públicas eficazes. Somente assim podemos garantir a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, a segurança alimentar, a biodiversidade e a saúde do planeta para as futuras gerações. A conservação das abelhas não é uma opção, mas uma necessidade urgente e inadiável. Para finalizar, eu queria deixar aqui uma mensagem simples, mas muito importante. As abelhas, elas são pequenas, mas sustentam sistemas gigantescos. Proteger as abelhas é proteger os ecossistemas, a produção de alimentos e, no fim das contas, o nosso próprio futuro. A verdade é que, quando cuidamos das abelhas, a natureza responde. Aqui eu gostaria de deixar o meu muito obrigado ao Terceiro Conaecos, a toda a equipe organizadora. Gostaria de deixar o meu muito obrigado a cada um de vocês que dedicou um pouco do seu tempo para assistir a minha palestra. Fiquem com Deus e o meu muito obrigado.